Resolver, né? Arco e cosseno de x igual a π sobre 2. Como é que a gente resolve isso? Bom, a gente utiliza essa propriedade aqui, né? Então, ó, arco cosseno de x igual a π sobre 2, a gente passa cosseno dos dois lados, né? Passo cosseno dos dois lados aqui, então cosseno de π sobre 2. Por que fazendo isso vai facilitar? Porque o cosseno de x aplicado à função inversa dele vai dar x. Quanto é o cosseno de π sobre 2? O cosseno de π sobre 2 é o cosseno de 90 graus, que é zero. Então o valor de x que satisfaz isso aqui é zero. Tá? E aí poderia resolver qualquer expressão fazendo essa técnica aí, por exemplo. Se você quiser resolver arc seno de x igual a, sei lá, π sobre 4. Como é que você faz para resolver? Você aplica o seno dos dois lados, arc seno de x igual a seno de π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus, e o π sobre 4 é, como resposta, raiz de 2 sobre 2. Tá? Então cancela, então x é igual a raiz de 2 sobre 2. Tá bem? Bom, então a função seno, que a gente definiu no intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. Para a gente achar a inversa, aqui eu fiz o desenho mais ou menos, né? Mas vou fazer o desenho também lá no software gráfico. Então como é que eu fiz o desenho? Eu faço o desenho do pedaço da função seno aqui, traço a reta f de x igual a x, que é o eixo de simetria, aí construo a parte simétrica da minha expressão, olha lá. Parte verdinha aqui, ó, simétrica aqui, ó, a verdinha. Tá? Então, o gráfico da função inversa, o gráfico da função seno é essa aqui, a verde, tá? Não é azul mesmo. E a função simétrica, que é a inversa, é essa aqui, ó. Então, esse é o gráfico da função inversa, é a verdinha aqui, ó. Tá? Essa verdinha aqui, tá confundindo aqui, mas é a verdinha. Tá? Tá aqui. Esse é o gráfico da função inversa, da função seno. Como eu disse, né, a função arco seno é definida de menos 1 até 1 até o intervalo, menos π sobre 2 até π sobre 2. A mesma coisa com a função tangente, né? A função tangente ela tem um gráfico assim, ó, entre menos π sobre 2 até π sobre 2. Entre menos π sobre 2 até π sobre 2. E o gráfico dela, da função inversa, ela é como? Ele é assim, ó. Tá fazendo o desenhinho aí, a gente vai identificar aí o gráfico, tá? Da minha função. Ele é assim o gráfico, ó. Se você fosse fazer a parte simétrica aí, né? Desenharia o eixo x aqui, f de x igual a x, vou fazer lá a tracejada aqui, ó. F de x igual a x, tá? Aí o gráfico ele seria assim então, né? Deixa eu fazer ele verdinho agora. Seria assim. Seria para cá assim. Vai ficando cada vez mais para lá, esse aqui vai ficando cada vez mais para cá. E aqui assim. Tá? Então o gráfico seria mais ou menos assim. Função inversa. Assim, esse é o gráfico do arc tangente de x. Tá? Ou tangente a menos 1 de x. Tá? Vamos no software fazer esses desenhos. Então aqui no software a gente pode fazer os desenhos das funções, né? Então aqui eu fiz o desenho da função seno, vamos fazer o gráfico da função arc seno de x. Arc seno de x. Aí, ó. Esse é o gráfico, vou colocar ele aqui, ó, tá vendo? Ficou só nesse intervalinho. Vamos dar um zoom aqui para a gente verificar melhor. Intervalinho que a gente quer aí.
nesse intervalinho. Então o gráfico dele, ele fez nesse intervalo aqui, ó. Então ele vai ser de menos 1 até 1 e vai aplicar como imagem menos π sobre 2 até π sobre 2. Deixa eu apagar aqui, ó. Então, apagando a função seno, esse é o gráfico da função inversa. Colocando a função seno, este é o gráfico da função seno. Vamos colocar lá o eixo de simetria. O eixo de simetria é esse aqui, ó. Então a gente vê que ele realmente tem essa simetria em relação a essa função f de x igual a x, tá? Vamos pegar, fazer a mesma coisa com a função agora cosseno de x. Cosseno de x, aí ó, essa função cosseno, e eu vou fazer o arc cos de x. Você vê que ele já transforma para cosseno a menos 1. Você coloca arc cos e coloca cosseno a menos 1, que é a função inversa, tá? Vamos dar um zoom aí para a gente verificar. Aí, ó. Pode olhar aqui o eixo de simetria aqui, né? Se pegar esse pedacinho aqui, ó, dá um zoom maior aqui ainda. Se pegar esse pedaço azul e esse pedaço verde, você está vendo que você tem uma simetria. Uma simetria aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó, tem esse pedaço como simétrico. Olha. E esse pedaço aqui tem isso aqui como simétrico. Se você rebater isso aqui, ó, em relação a esse eixo, ele vai cobrir exatamente esse pedaço aqui. Deixa eu apagar a função cosseno, ficar só com a função inversa. Tá? Opa. Só com a função inversa, essa é a função inversa. Ó. Vou olhar aqui também. Ó, função cosseno, a menos 1. E finalmente a função tangente. Vou colocar a função tangente aqui. Olha a função tangente, que legal. Vou colocar ela, só ela aqui, ó. Você está vendo que ela se aplica, ela se repete em intervalos de menos π sobre 2 até π sobre 2. Tá? Vou dar um zoom aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Menos π sobre 2 é menos 1,6, mais ou menos aqui, até aqui, ó. Depois ela começa a se repetir. Vamos colocar a função inversa dela. A função inversa dela é a arc tan de x. Aí, ó. Essa é a função inversa da função tangente. Tá? Se a gente colocar o eixo de simetria, a gente vê que esse aqui é o desenho. Se eu for colocar só a função tangente a menos 1, é essa função aqui. Tá? Então essa função tangente é menos 1, a função arc cos de x e a função arc seno de x. Aí. Então são essas três funções aí que a gente tem com as funções inversas. Você fala, professor, você não colocou, mas se eu quiser colocar a função cotangente, eu não falei, mas você vai lá brincar. Dá. Cotan de x. Aí, ó, a função cotangente. Eu vou pôr ela junto com a tangente. Cotangente de x. Aí, a função tangente é azul, a cotangente é aquela. Professor, eu quero colocar a cossecante. Pode? Pode. Cossec de x. Vou olhar aqui. Olha o desenho da cossecante. Não tem nada a ver com a função seno. Tá? Mas você perceba que ela explode em valores em que o seno se anula. Se
você colocar aqui o seno, que a cossecante é 1 sobre seno, né? Olha lá para você ver, ó. Aqui quando o seno é 1, elas valem igual, porque 1 sobre seno de x, se o seno de x for 1, elas valem igual, mas em 0 ele explode. E quando ela vem aqui também em π, ela explode de novo, tá? Quando aqui está do lado negativo, ela fica lá embaixo. Podemos pegar a secante, secante, aí, ó, em relação a quem? Aí agora em relação ao cosseno. Vendo? Então dá para você brincar à vontade aí com esses gráficos, verificar os gráficos que você queira. Bom, então tá bom. Aí na próxima aula vai ser a nossa última aula. Falar sobre função exponencial e função logarítmica, tá? Então até mais.